Oi, gente, voltei. Nós vamos para quarta parte, né, da explicação do livro de João 4, do 1 ao 42. Nós paramos no terceiro vídeo, no finalzinho, que o Senhor estava falando para os seus discípulos para abrir os seus olhos, né? Seguir em frente, pregar o evangelho, porque estava cheio de gente perdida, esperando o encontro verdadeiro com Deus. E que ele estava ali agora trazendo o ensinamento verdadeiro para as pessoas abandonarem os seus ritos, os seus costumes que aprenderam com os sacerdotes e aprender com o próprio Deus que estava aqui na terra, que veio para ensinar e deixar tudo escrito para que nós possamos aprender, né? O Senhor Jesus falou: os campos estão maduros. Eles estão prontos para a colheita. Tipo assim, né? Olha as pessoas, elas estão chegando. Daqui a pouco os samaritanos, aquele monte de gente que escutou a mulher samaritana falar, eles estavam indo todos em direção ao Senhor Jesus. Então ele estava falando assim: olha essas pessoas, elas estão chegando. Daqui a pouco estarão aqui. A mulher que eu evangelizei aqui, quando vocês chegaram, ela foi até a cidade e contou para todos. A semente que eu plantei, ela foi, plantou na cidade. Então, esse povo, esse campo, que quer dizer o povo, está chegando, estão aqui, daqui a pouco estão aqui. É só vocês fazerem a colheita. O Senhor Jesus, ele falou assim, prestem atenção, gente. Tem uma multidão vindo em nossa direção. Por quê? Por que isso? Porque alguém lançou uma semente. E é assim que o Senhor, ele nos ensinou. Ele falou: levantem os olhos, preguem a palavra a tempo e a fora de tempo. E quem realmente convence a pessoa a se converter é o Espírito Santo, não é nós. Nós podemos plantar a sementinha, né? O Senhor Jesus usa a analogia de uma colheita para explicar. Então, é só um exemplo. Em uma fazenda, não sei se vocês têm conhecimento, mas em uma fazenda, um sítio, né? Nos tempos antigos, era vamos supor, uma plantação de milho. Numa plantação de milho, gente, eram plantados grão por grão. Tô falando daquilo que eu vi e vivi no interior, tá? Então, tinha uma pessoa com um balde cheio de grãos de milho, um outro com uma enxada na mão, ia fazendo uma cova, né, uma covinha. Aquele outro que tinha o grão de milho ia jogando, ia colocando dentro daquela cova o grão de milho, e o outro que vinha atrás, com uma outra enxada, ia cobrindo a terra onde tinha sido jogado aquele milho. E aí o que acontecia? Plantava ali, ok, estava plantadinho ali, né? Aí tinha que esperar. Deus mandava a chuva, o sol, né? Porque a semente ela precisa de sol e de chuva para nascer. E aí os homens que tinham plantados ali, eles cuidavam, né? Eles tiravam os matos, né? Até que crescia. E cada grão de milho daquele que nascia, um grão nascia um pé de milho, que dava várias espigas. Olha que coisa linda, gente. Como Deus, ele faz assim uma comparação muito igual para que a gente pregue a palavra. Olha, um pé de milho, um grão nascia um pé. Desse pé dava várias espigas de milho. E cada espiga tinha muitos grãos. Então, na hora da colheita, o dono do sítio, da fazenda, ele tinha uma produção gigantesca. E assim, nós temos que fazer. Nós, os crentes, somos os que plantam, né? Que leva a sementinha. O Espírito Santo é que
cuida. O Espírito Santo é que leva as pessoas a se converterem, não nós. A gente não pode fazer nada, só o Espírito Santo, mas nós temos que levar e plantar a sementinha, né? Porque daí no final do tempo, assim como o Senhor Jesus falou, ele vai voltar. Ele vai vir fazer a sua colheita. Ele vai colher o que é seu. Assim como o dono daquele sítio, daquela fazenda, colheu aquele montante de milho, né? Teve assim uma boa colheita. Deus, ele é o dono do mundo, ele é dono de tudo. Olha só, gente. O Senhor Jesus passou por um lugar que os judeus não passavam porque não gostavam dos samaritanos. Ali ele encontrou e falou com uma mulher samaritana, que no começo ela resistiu, né? Ela não quis falar com o Senhor, não quis muita coisa, não quis entender ou não entendeu. Mas depois, quando ela entendeu, ela correu. E ela foi até a cidade e contou para todo mundo lá. Ou seja, ela evangelizou. Quando você se converte, você é um crente, você tem por obrigação de fazer o que o Senhor mandou. Você foi evangelizado, ela foi. A mulher samaritana, ela foi evangelizada e ela correu lá e contou para todo mundo. Então, uma multidão foram até o Senhor Jesus. Falaram, não, vamos lá ver se essa mulher está certa mesmo, né? Vamos conhecer, né? Então, quando a gente prega a palavra, as pessoas que a gente pregou, uma hora ou outra, ela vai ter vontade de conhecer. Ou um ou outro vai ter. Você tem que jogar a sementinha, tem que plantar, tem que falar do evangelho. Essa sementinha vai nascer e vai dar muitos frutos. Por quê? Porque de sementinha em sementinha, quando nasce, ou seja, nasceu uma pessoa ali que se converteu. Essa pessoa, ela vai pregar o evangelho também e vai pregar para muita gente. Você entendeu? É como aquele grãozinho de milho que foi plantado, nasceu um pé e deu muitas espigas, e muitas espigas deu muitos grãos. Você entendeu o que o Senhor Jesus quis dizer? É isso. Então, aquela multidão ouviram ela falando do Senhor Jesus, falou, não, vamos até o Senhor Jesus para saber, vamos até ele para saber se é verdade mesmo, né? E aí, por causa do que ela tinha falado, e eles acreditaram, e foram até o Senhor Jesus e aceitaram ele, conheceram, e até pediram para ele, né, para o Senhor Jesus, para que ele continuasse com eles ali. Falaram para o Senhor Jesus, né, fique com a gente. E o Senhor Jesus ficou mais 2 dias com eles, porque eles conheceram e eles viram, assim como eu antes não conhecia, agora eu conheço e sei que ele é verdadeiramente o nosso Salvador, o Salvador do mundo. Assim eles também foram lá, a mulher samaritana foi lá, evangelizou eles, correram todo mundo, foram conhecer o Senhor Jesus, viram que era verdade, gostaram tanto, pediram para que ele ficasse mais 2 dias com eles. Você imagina o tanto de gente que saiu dali para evangelizar. Quanta sementinha saiu dali? Muitos, né? Porque muitos acreditaram, não todos acreditaram ali, e provavelmente todos também saíram plantando sementinha para tudo que era lugar, né? Então é assim que um crente deve fazer, é semear de grãozinho em grãozinho, né? É semear a palavra do Senhor, fala para um, fala para outro. Então a gente semeia a sementinha, o outro vem e tampa, um faz a covinha, outro vem, joga a sementinha, o outro cobre, o outro rega, né? E assim vai. Deus que cuida de tudo, e o Espírito Santo é que convence. A nossa obrigação é semear, né? Levar a sementinha, levar a palavra de Deus para outras pessoas. Aí o Espírito Santo que vai convencer ou não a pessoa, né? A se converter, ler a Bíblia, né? E aí, a partir daí, o Espírito Santo que vai ensinar. Assim como ele ensinou a gente, né? Ensinou e está ensinando, né? Porque o que nós aprendemos até aqui é muito pouquinho. É só um pontinho de nada. Que nós temos que aprender muita coisa. Por isso que temos que estudar, ler a palavra. É o que nós estamos fazendo aqui.
ler e aprender a palavra. É simples, é. Eu não tenho conhecimento? Não. Eu não tenho bom vocabulário? Também não. Não sei falar bonito? Não. Mas eu tô falando aquilo que eu entendo, um pouquinho que eu aprendi, eu tô passando para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês, que o Espírito Santo trabalhe no coração de cada um, para que todos vocês levem também a sementinha para outras pessoas, conheçam o Senhor Jesus. E para conhecê-lo, tem que ser através das Sagradas Escrituras, para conhecer de verdade. Porque antes eu conhecia ele, mas eu conhecia um Jesus pregado numa cruz, um ídolo, não era o Jesus verdadeiro. Hoje eu conheço o Senhor Jesus verdadeiro, o que não está na cruz. Por quê? Porque ele não está lá, porque ele não é um ídolo, porque ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou e ele subiu aos céus, ele está vivo, aguardando a hora de vir para fazer a colheita. Então hoje eu estou conhecendo o Senhor Jesus verdadeiro. Temos que continuar para conhecer mais ainda e continuar junto com ele para conhecer ele. Senão, quando ele voltar para buscar os seus, né? Todos aqueles que são seus, que acreditaram nele, se ele chegar e a pessoa não conhecer ele, e ele também não vai conhecer a pessoa, porque a pessoa não está estudando a palavra dele, não conhece, né? Você não vai abrir a sua casa para um estranho entrar. É assim ele não vai levar ninguém, não vai abrir a porta para pessoas que não conhecem ele. Para pessoas que ele não conhece. Tem que ser pessoas que andam junto, de mãos dadas com ele, para aprender e para ensinar. Um pouquinho que a gente aprende, a gente vai passando para outros. E assim a gente vai caminhando. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, nós aprendemos com o Senhor aqui na palavra. E assim a gente continua. Um aprendendo com o outro, porque ninguém é sábio, ninguém sabe tudo, ninguém, porque cada vez que você lê a Sagrada Escritura, cada vez que você lê, você aprende uma coisa diferente, uma novidade, assim que você fala, meu Deus, eu li isso aqui e não tinha visto. Isso é o Espírito Santo abrindo o seu entendimento, então por isso que tem que ler, sempre, sempre, nunca parar de ler, nunca parar de buscar a ajuda do Senhor. Deus abençoe a todos. Fique com o Senhor Jesus.